Pessoal, bom dia! Em Brasília, 9 horas e 31 minutos. Atrasamos um minutinho só. Opa, Ah, bom dia. É um prazer estar com você. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que tem passado? Tá tudo tranquilo com vocês? Tranquilo, graças a Deus. Então tá bom. Falando nisso, cara, vocês sabem que essa semana aqui a gente vai atingir o pico da doença, né? Então, o número de contaminados agora está crescendo muito. Então, esse é o momento da gente intensificar esse nosso isolamento social, tá? Então, assim, só saia de casa mesmo se for, assim, com muita necessidade. Se não, fica quietinho em casa, de boa, estudando na tranquilidade, porque essa semana aqui vai ficar meio complicado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo aí, né, pode me responder? O professor Braga já ensinou a fazer distribuição eletrônica? Um S2, dois S2, 2P com 6. Alguém É, abre? deixa eu ver aqui o caderno. Vou ver aqui. Por favor, por favor. Assim, ó, aquele diagrama de Linus Pauling. Deixa eu ver aqui. A Yara está falando que não. É assim, ó, distribuição eletrônica em subníveis, que chama isso. Você pega os elétrons e coloca em subníveis. Um S2, dois S2, Não, ensinou dois. não. Não, ele estava passando os modelos atômicos ainda. É, Modelos atômicos? Beleza. isso. Gente, então deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção. Ó, eu tenho que trabalhar com vocês agora, né? Tabela periódica, classificação periódica dos elementos. Tudo bem? Só que para fazer isso, precisa fazer a configuração eletrônica. Tem que fazer a configuração eletrônica usando, né, o diagrama de Pauli, que a gente chama, para a gente conseguir a tabela periódica. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó, entenda direitinho, senão você vai falar, o cara está entrando na matéria lá do outro professor. Eu vou revisar com você como é que funciona isso daí, essa distribuição eletrônica. Depois, o Braga vai falar de novo. Ele deve falar essa semana ainda. Né? Se ele está trabalhando com os modelos atômicos, essa semana talvez ele fale para vocês. Eu só vou fazer uma revisãozinha porque eu preciso aqui, tá certo? Não precisa nem falar para ele que já foi dado, porque se você falar para ele que eu já falei, ele não vai falar. Eu vou falar assim rapidamente porque eu preciso de uma parte para mim. Depois você deixa ele vai trabalhar mais, né, aprofundadamente, deixa ele falar de novo, ok? Então, acho que ficou claro, né, o que eu falei para vocês, não foi? É o seguinte, o que eu vou falar aqui para você é o estudo da eletrosfera. Aqui, ó, ele já falou os modelos atômicos. Para eu falar essa distribuição eletrônica, oralmente, eu preciso revisar esses modelos também, mas é só oralmente. Ele vai aprofundar isso. Ele vai cobrar nas provas. Eu só vou falar aqui essa parte para usar em tabela periódica. Mas é ele que vai, né, trabalhar de forma aprofundada com vocês. Ficou entendido? Ô, João Vitor, Oi, tá aqui. entendeu o que eu falei, cara? Sim, entendi. De boa. De Então é o boa. seguinte, ó, eu só vou falar, eu só estou revisando essa parte porque eu vou usar em tabela periódica, mas é ele, né, que vai dar a matéria de forma aprofundada e ele que vai cobrar nas avaliações. Ok. Certo? Então, beleza, moçada. É o seguinte, nós vamos fazer hoje o estudo da eletrosfera do átomo. Legal? Eletrosfera, obviamente, é o local em que ficam os elétrons. Então, assim, só para dar uma lembradinha, né? Ele está estudando com vocês. Na história da química, nós tivemos 4 modelos principais. O primeiro modelo atômico que apareceu na ciência é o modelo de Dalton. Como é que era o átomo de Dalton? Uma esfera maciça, indestrutível, lembra? Aquela bola de bilhar. Então, para Dalton, né, o átomo seria maciço, indestrutível e assim vai. Ele falou outras coisas, mas isso é o Braga que vai trabalhar com vocês. Então, falou em bola de bilhar, você tem que lembrar do modelo de Dalton. Primeiro modelo científico na história da química.
Aí veio um outro cientista chamado Thomson, que descobriu que o átomo era dotado de cargas elétricas. O átomo de Dalton não mencionava cargas elétricas. Quem descobriu que o átomo era provido de cargas elétricas foi esse tal de Thomson. Para ele, o átomo seria uma massa positiva e um monte de cargas negativas incrustadas nessa carga positiva. O modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas. O modelo de Dalton, bola de bilhar. O modelo de Thomson, pudim de passas. Inclusive, foi esse tal de Thomson aqui que descobriu o elétron. Ele é o descobridor do elétron. Beleza, moçada? Então, ó, o átomo de Dalton não tem cargas elétricas, não se mencionava isso. O modelo de Thomson mencionou, né, carga elétrica, foi o primeiro modelo a mencionar que o átomo tinha cargas elétricas. É o seguinte, ó, para Dalton, o átomo era indestrutível. Se Thomson descobriu que o átomo tem umas partes menores, dá para eu arrancar essas partes menores. Então, dá para eu dividir, dá para eu destruir um átomo. Então, para Dalton, o átomo seria indivisível. Agora, Thomson não. Ele mostra que eu posso dividir um átomo. Então, se cair numa prova assim, ó, tô até dando uma diquinha aí para a prova do Braga, né? Se ele perguntar assim, qual foi o modelo que descobriu que o átomo não é indivisível? Pessoal, resposta, Thomson. Tá? Ele descobre que é possível dividir o átomo. Você pode tirar uma carga dele e você divide ele. Agora, tanto Dalton quanto Thomson achavam que o átomo era maciço. Esse tal de Rutherford aqui, ele faz uma experiência, né, usando aquela lâmina de ouro. Ele já chegou nisso, pessoal? Rutherford ou não? Já. Já chegou assim. Já. Legal, legal. Ele faz uma experiência bombardeando uma lâmina de ouro com partículas alfa e ele descobre que o átomo não é maciço. Então, cuidado, ó. Quem descobriu que o átomo não é indivisível? Thomson. Quem descobriu que o átomo tem cargas elétricas? Thomson. Qual foi o primeiro modelo científico de átomo? Dalton. Quem descobriu que o átomo não é maciço? Rutherford. Rutherford descobre que o átomo não é maciço, que ele é provido de um núcleo e uma eletrosfera. Ok? Então, quem descobriu a eletrosfera do átomo? Rutherford. Quem descobriu que o átomo tem um núcleo? Rutherford. Aí veio um outro cientista chamado Bohr, Niels Bohr, e ele descobre que a eletrosfera do átomo é dividida em camadas ou níveis de energia. Gente, então cuidado, que é sutil a diferença. Se eu te perguntar assim, Aaron, abra o microfone para mim, por favor. Opa! Bom dia, bom dia. Bom dia. Se eu perguntar assim para você, quem descobriu que o átomo tem um núcleo? Resposta. Rutherford. Beleza, garoto. Quem descobriu que o átomo tem uma eletrosfera? Rutherford. Rutherford. Agora, quem descobriu que a eletrosfera é dividida em camadas? Bohr. Beleza, menino. Excelente. Pode fechar o microfone. Brigadão, viu? Então, gente, ó, cuidado. Ó. Tamo junto. Rutherford descobre que o átomo tem uma eletrosfera, que os elétrons giram ao redor do núcleo, aquele modelo planetário, né? Agora, quem descobriu que a eletrosfera é dividida em camadas, em níveis de energia, foi esse tal de Bohr. O Braga vai discutir isso, né, com mais profundidade com vocês. Agora, moçada, tá aí uma foto, né, de Rutherford. Ele descobriu que o átomo não é maciço. Ele descobriu que o átomo é provido de um núcleo e de uma eletrosfera. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário ou modelo do sistema solar. Aí, a representação do modelo do Rutherford seria esse daqui, ó. Olha lá, ó. Eu tenho um núcleo onde tem prótons e nêutrons e os elétrons girando ao redor do núcleo. Olha lá, ó. A eletrosfera foi descoberta por Rutherford. Foi ele que descobriu que o átomo tem uma eletrosfera. Aí vem um outro cientista, Niels Bohr, um dinamarquês, está aqui a foto dele, e ele descobre que a eletrosfera é dividida em camadas.
ele chamou camadas ou níveis de energia. Então, camada, nível de energia são sinônimos. Aí um detalhe. Para os elementos conhecidos, a gente conhece hoje 118 elementos químicos, 7 camadas receberam elétrons. Então, para os elementos conhecidos, 7 níveis receberam elétrons. E ele vai falar para você que as camadas a gente usa letras maiúsculas, né? Então, eu tenho camada K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas ou níveis de energia que foram preenchidas até hoje. Outra coisa também que o Braga vai falar, ele descobriu que essas camadas elas têm energia estacionária, energia constante. Então, a camada K ela tem uma energia constante. A camada L, energia constante, e assim vai. Ok? E um detalhe, quanto mais afastado a camada, mais energia ela tem. Então, nessas 3 camadas que eu estou mostrando aqui, a camada K, que é a mais próxima do núcleo, é a menos energética. E a camada M, né, dessas 3 aqui, como está mais afastada do núcleo, ela é a mais energética. Tá bom? Então, gente, eu queria agora falar com a Maria Tereza. É possível, não? Você está com o microfone, Maria Tereza? Tô. Deixa eu fazer umas perguntas para você. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Qual foi o primeiro modelo científico de átomo na história da química? De Dalton, da esfera Isso. maciça. Isso, garotinha. Modelo de Dalton, átomo maciço. Mais uma pergunta, Maria Tereza. Quem descobriu que o átomo tem cargas elétricas? Thomson. Quem descobriu que o átomo não é maciço? Thomson. Eu sabia. Não, desculpa, Rutherford. Isso. Rutherford descobre que o átomo não é maciço. Thomson descobre que o átomo não é indivisível. Beleza? Então, quem descobriu que o átomo não é maciço? Rutherford. Quem descobriu que o átomo tem um núcleo? Rutherford. Quem descobriu que o átomo tem uma eletrosfera? Rutherford. Quem descobriu que a eletrosfera é dividida em níveis, em camadas? Bohr. Excelente. Obrigado, Maria Tereza. Gente, então, nós conhecemos hoje 118 elementos, ok? 118 elementos. E para esses 118 elementos, 7 camadas, 7 níveis receberam elétrons. Tá? Aqui, ó, as camadas são essas daqui, ó. K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas que receberam elétrons até hoje. Lembrando que eu posso falar camadas ou níveis de energia que são sinônimos. Aqui embaixo, eu coloquei o máximo de elétrons que eu posso ter em cada camada. Por exemplo, ó, na camada K, o máximo de elétrons que eu posso colocar é 2. Na camada L, 8, 18. Só que isso aqui, gente, eu não preciso em tabela periódica. Então, quem vai discutir isso daí é o professor Braga com vocês, né? com mais detalhes. Ok? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Isso o Braga vai, né, falar, mas é muito importante, então eu quero dar uma lembradinha com você também. É o seguinte, ó, vamos supor, tá vendo esses 2 elétrons aqui, ó, amarelos, ó, nessa primeira camada aqui? Vamos supor que eles sejam dessa camada. Vamos supor que eles estejam nessa camada aqui e seja a camada natural dele. Quando os elétrons estão na sua camada original, você diz que o átomo está no estado fundamental. Fundamental é o estado estável do átomo. Joia? Agora, gente, presta atenção que isso daqui cai demais. Eu nem amo isso daqui. Ó, vamos supor que o átomo esteja na sua camada original, né, esteja no estado fundamental, e nós colocamos uma energia nele. Está chegando uma energia nele aqui. O que vai acontecer? Ele vai receber essa energia, ele vai absorver essa energia e vai saltar para uma camada mais externa. Toda vez que um elétron absorve energia, ele recebe energia externa, ele salta para uma camada mais externa. Quando um átomo está numa camada mais externa da sua camada original, a gente diz que esse elétron está no estado excitado. Quando ele está na sua camada original, ele está no estado fundamental. Quando ele recebe energia, quando ele absorve energia e vai para uma camada mais externa,
ele está no estado excitado. Só que é o seguinte, ele vai ficar no estado excitado até que você sustenta energia para ele. Porque se você parar de dar energia, ele volta para a sua camada original. Nesse caso, ele emite a energia que havia recebido. Tá? Então, moçada, o Braga vai trabalhar com mais detalhes, mas é assim, ó. Quando um elétron absorve energia, ele salta para uma camada mais externa. Ok? Então, quando ele sai de uma mais interna, vai para uma mais externa, é porque ele recebeu energia, porque ele absorveu energia. Agora, se ele sai de uma mais externa e volta para uma mais interna, ele emite energia. Normalmente, quando ele recebe a energia, eu chamo essa energia de quantum, é o nome de energia. Quando ele volta para a camada original e emite energia, normalmente ele emite na forma de luz, e essa luz eu chamo de fóton. Fóton é a mesma coisa que luz. Tá? Gente, mas só que eu estou citando isso para você, porque o professor Braga vai trabalhar com mais detalhes. Bom, calma, isso aqui ele vai falar para você também. Ó, teve um químico, um cientista, chamado Sommerfeld, que ele descobriu que no átomo, além de você ter camadas circulares, você pode ter camadas elípticas. Então, quando você vira esse desenho aqui, ó, você tem uns círculos, né, e algumas elipses. Esse daqui, ele remete ao modelo de Sommerfeld. Sommerfeld descobre que as órbitas, né, as camadas, além de circulares, elas podem ser esféricas. Desculpa, elas podem ser elípticas. O Aaron quer fazer uma pergunta, pode abrir o microfone e manda ver, meu querido. Pode falar. Uma dúvida, Pode falar. associando com o negócio de níveis que o senhor falou, e essa órbita elíptica seria aquele modo de giro lá, que modifica tipo modo P, modo S? Isso, exatamente. Exatamente. Ah, tá. E eu vou precisar disso, Aaron, para fazer a tabela periódica. Por isso que eu estou dando uma pincelada nisso, senão vocês não vão entender direito o que eu vou ter que trabalhar com vocês em tabela periódica. Tá? Mas só que é o seguinte, ó, eu só faço uma revisãozinha rápida. Quem discute mais a fundo é o professor Braga. Gente, então, esse tal de Sommerfeld, ele descobre que as órbitas, que as camadas, além de circulares, podem ser elípticas. Isso ajudou na descoberta dos subníveis. Então, agora, olha só o que acontece. Bohr descobriu que a eletrosfera é dividida em níveis, em camadas. Esse cientista, ele descobre que os níveis são subdivididos. E a gente chama a divisão dos níveis de subníveis. Para os elementos conhecidos, 7 níveis receberam elétrons. Nível é a mesma coisa que camada. Então, para os elementos conhecidos, 7 níveis receberam elétrons. Gente, agora eu estou te falando. Para os elementos conhecidos, 118, 4 subníveis receberam elétrons. Tá certo? Então, se eu te perguntar assim, para os elementos conhecidos, quantos níveis receberam elétrons? Resposta, 7. Se eu te perguntar, para os elementos conhecidos, quantos subníveis receberam elétrons? Resposta, 4. Então, são 7 níveis, 4 subníveis. Moçada, os níveis, a gente usa letras maiúsculas, ó, K, L, M, tá? Letras maiúsculas. Agora, subníveis, eu tenho que usar letras minúsculas. Quais são os subníveis que receberam elétrons até hoje? S, P, D e F. Tranquilo, meus queridos? Beleza ou não? Gente, eu aqui na minha tela, eu consigo ver só 3 pessoas, né? Por isso que eu chamo essas 3 pessoas. Só que eu queria que alguém aí, fora esses 3 que eu já chamei, abrisse o microfone que eu vou conversar com essa pessoa, qualquer pessoa. Eu já falei com o João Vitor, com o Arão e com a Maria Tereza. Eu quero um outro aluno, por favor, aí, né? Fala um oi para mim aí, um outro aluno. Abre o microfone e fala um oi para mim. Oi. Quem tá falando? Yara. Beleza, Yara. Obrigado pela participação. Você ganhou um bombom sonho de valsa, viu?
Quando voltar a aula, eu te levo. Yara, é o seguinte, eu quero saber de você o seguinte. Bom. Ó, quem descobriu que o átomo tem uma eletrosfera? Rutherford? Rutherford, beleza? Quem descobriu que a eletrosfera é dividida em camadas? Quem descobriu? A eletrosfera é dividida em camadas. Bohr? Bohr, beleza. Agora, Bohr? isso. Você está perguntando para alguém aí, é isso? Você está estudando com Não. alguém? Não, você está me perguntando. Não, é porque eu não sei falar. É, tipo, Não, Bohr? É porque eu não isso. sei falar. Não, eu gostei desse sotaque carioca, assim, Bohr, beleza, é isso mesmo. É o Bohr. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Ó, para os elementos conhecidos, 118, quantos níveis receberam elétrons? Quantas camadas? Quantos níveis receberam elétrons? 7. Beleza, ótimo. Acertando tudo. Agora, para os elementos conhecidos, 118, Yara, quantos subníveis receberam elétrons? 4. Exatamente. Moçada, tudo que a Yara... Obrigado, Yara. Tudo que ela respondeu para mim, você está sabendo direitinho? Então, ó, são 7 níveis que receberam elétrons. São 4 subníveis que receberam elétrons. Subnível, a gente tem que usar letras minúsculas. S, P, D e F. Ó, eu falei para você que o número de elétrons que você pode colocar no nível, na camada, não precisa decorar. Isso não precisa decorar. Gente, só que é o seguinte, você precisa saber quantos elétrons, no máximo, eu posso colocar em cada subnível. Então, por exemplo, ó, no subnível S, o máximo de elétrons que eu posso colocar é 2. No subnível P, o máximo que eu posso colocar é 6. No subnível D, o máximo é 10. E no subnível F, o máximo que eu posso colocar é 14. Isso tem que saber. Tá? Se você não decorar isso daí, você não faz distribuição eletrônica. Não aprende tabela periódica. Ô, Pedrinho! Pedro não está na sala, não? Será que ele foi para Goiás? O link está na sala ou não? Parece que não. Deve estar. Ele viajou. Ah, foi para Goiás, eu acho sabia. que ele viajou. Quem está falando que ele viajou? Yara? Eu, Yara. Então, beleza, garoto. Então, no lugar dele, você que vai responder para mim. Ó, é para ver como é que você está de memória, meu. Quantos elétrons no máximo eu posso colocar no subnível S? É só para ver se você tem boa memória. No S, no subnível S, qual é o máximo de elétrons que eu posso colocar? 6. Vamos lembrar, vamos lá. No S área eu posso colocar no máximo 2. No P eu posso colocar... Não tem problema. E é legal, quando você erra, aí você fixa. Nunca mais você vai errar isso daí. Ó, o S, ele comporta no máximo 2 elétrons. No P, eu posso no máximo colocar 6 elétrons. No D, eu posso colocar 10 e no F eu posso colocar 14. Gente, só um detalhezinho, ó. F vai aparecer, mas é muito difícil. Precisa ser um elemento com número atômico muito grande para eu colocar elétrons no S, no F. Então, basicamente, a gente vai usar o S, o P e o D. O S, o máximo é quanto? No S, 2. No P, o máximo é 6. E no D, o máximo é 10. Agora, cuidado, viu? Isso aqui é o máximo. Não significa que eu sempre tenho que colocar isso. Por exemplo, ó, no P, o máximo que eu posso colocar é 6. Mas eu posso ter um átomo, por exemplo, que tem 1 elétron no P, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. O máximo é 6. Não pode colocar 7, por exemplo, o máximo é 6. Mas eu posso ter um átomo que não tenha 6. O D, por exemplo, eu posso colocar até 10. Só que eu posso ter um elemento químico, né? Eu posso ter um átomo que no subnível D eu vou ter 5, eu vou ter 6, eu vou ter 7. O máximo é 10. Agora eu vou mostrar para você um trem aqui, mas isso não tem muita importância.
Gente, a partir de agora, nós vamos usar essa notação aqui, ó. Eu vou colocar, por exemplo, assim, ó, 1S2, ou 3P6, ou 5D4. Então, essa notação aqui a gente vai usar bastante. O que significa cada parte nessa notação? O número que vai na frente, ele indica para a gente o nível, certo? Essa letra aqui, minúscula, ela indica o subnível. E aqui em cima, eu coloco os elétrons que eu tenho nesse subnível. Então, aqui eu falaria assim, ó, eu tenho 2 elétrons no subnível S do primeiro nível. Entendeu? Eu tenho 2 elétrons no subnível S do primeiro nível. Ou eu posso falar assim, ó, no subnível S do primeiro nível, eu tenho 2 elétrons. O importante é você saber o seguinte, a letra não tem erro, né? São letras minúsculas, S, P, D e F, e elas indicam os subníveis. Esse número que vai na frente, ele indica o nível. E esse número que fica aqui em cima, indica o total de elétrons que eu tenho naquele nível. Se eu escrever assim, ó, se eu escrever assim, Arão, por favor, vamos conversar um pouquinho? Opa, vamos. Se eu escrever assim, ó, se eu colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui que fica mais fácil para você enxergar. Ó, aqui, ó. Aqui eu tenho, tá vendo o cursor onde eu estou passando? Tô. Tá escrito assim, ó, 2P6. Por favor, interpreta isso para mim. O que isso quer dizer na química? Quer dizer que está no segundo nível, no subnível P com 6 elétrons. Exatamente. Ó, nós temos 6 elétrons no subnível P do segundo nível. Então, o primeiro número é o nível. A letra minúscula é o subnível. E o número que fica aqui em cima, a gente chama, né, é o total de elétrons. Ana Flávia, você está na sala com microfone ou não? Aninha? Ana Flávia? Sim, estou. Ô, garotinha, então me ajuda aqui, por favor. Ó, aqui eu estou passando o cursor e você está enxergando, não está? Eu coloquei assim, ó, 3D10. Ana, o que isso quer dizer na química? 3 nível. Isso, esse 3 aqui indica o nível, ótimo. A letra D. Elétrons. A letra D é o quê? Subnível. Isso. E esse 10 aqui em cima? Quantidade de elétrons. Exatamente. Então, aqui, ó, eu tenho 10 elétrons no subnível D do terceiro nível. Gente, então é isso daí. Todo mundo entendeu, né? Como é que a gente faz isso aqui, ó? O número que está na frente indica o nível, a letra é o subnível e em cima eu coloco o total de elétrons. Bom, agora eu vou te falar uma coisa muito importante. Tem que voltar aqui. Ó, presta atenção aqui, por favor. Gente, presta atenção. Agora vai começar a ficar muito importante. Se você não ficar, né, bem atento, você vai perder. É o seguinte, ó. O número de subníveis que eu tenho em um nível é igual ao número do nível. Entendeu? Vou repetir. O número de subníveis que eu tenho em um nível é igual ao número do nível. Por exemplo, ó, eu estou no primeiro nível, eu só tenho um subnível, que é o subnível 1S. Se eu estou no segundo nível, né, na camada K, KLM, se eu estou no segundo nível, eu vou ter 2 subníveis. Quais subníveis? O S e o P. Se eu estou no terceiro nível, eu tenho 3 subníveis, S, P e D. Se eu estou no quarto nível, eu tenho 4 subníveis, S, P, D e F. Aí, ó, 4 subníveis. Gente, se eu estou no quinto nível, teoricamente eu tenho 5 subníveis, S, P, D, F e G. Só que para os elementos conhecidos, a gente colocou elétrons até hoje só até o subnível F, tá? No sexto nível, teoricamente, eu tenho 6 subníveis, mas até hoje a gente preencheu só 3 deles, o S, o P e o D. No sétimo nível,
teoricamente tem 7 subníveis. Mas até hoje, meus queridos, 2 receberam elétrons. Aqui ele colocou só um, mas eu tenho o S e o P até hoje com elétrons. Tá legal? Então, ó, Cláudio, pois não, pode falar. então, só para tirar uma dúvida. Então, só até o 4 que foi certinho. Isso, A partir do 4 não tá certinho. exatamente. De repente, quem me perguntou? Maria Fernanda. Maria Fernanda, para os elementos conhecidos, 118, a gente até hoje só preencheu 4 subníveis, S, P, D e F. Mas vamos supor que eles façam uma viagem aí espacial, né? E vai no outro planeta e descobre um elemento novo, com número atômico, por exemplo, 300, sei lá. Aí a gente vai colocar elétrons nesses outros orbitais, nesses outros subníveis. Mas hoje a gente coloca elétrons só em 4. S, P, D e F. Entendi. Beleza? Obrigada. Ô, gente, agora tem mais uma coisinha. Essa daqui é a coisa mais importante que eu vou falar hoje para você. É o seguinte, ó. Tem um químico norte-americano chamado Linus Pauling que ele descobriu que os elétrons na eletrosfera de um átomo, eles são colocados em ordem crescente de energia. Então, se eu perguntar numa prova para você, ó, como é que os elétrons preenchem a eletrosfera de um átomo? A resposta é ordem crescente de energia. Certo? Então, ó, na eletrosfera de um átomo, os elétrons distribuem-se em ordem crescente de energia. Ok, moçada? Não é assim, ó. Você vai colocando elétrons onde você quiser. Não é assim. Você coloca primeiro os elétrons dos subníveis menos energéticos e vai aumentando, ordem crescente de energia. E ele montou, pessoal, um diagrama que dá essa ordem crescente de energia. Aí eu vou falar assim rapidamente para você, o Braga vai discutir com mais detalhe. Olha aqui, ó, esse daqui é chamado diagrama de Linus Pauling, o diagrama de Pauling. Gente, presta atenção que isso você vai ter que saber fazer. Para fazer distribuição eletrônica, você tem que montar o diagrama de Pauling. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Esse KLM aqui não precisa pôr não, viu? KLM não precisa colocar não. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar numa reta vertical aqui, de 1 até 7, você vai colocar assim, ó, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, você vai colocar um embaixo do outro direitinho. Daqui a pouquinho eu vou esperar você fazer isso. Aí, na segunda camada, eu começo do P, certo? Então vai ser 2P, 3P, 4P. Gente, só que é o seguinte, ó, tem que ser uma linha bonitinha na horizontal e uma linha bonitinha na vertical. Certo? Então você vai aqui colocar de 1 a 7. Na segunda você vai começar do 2 ao 7. Na terceira camada você vai começar do 3, 3D. Então você vai colocar 3D, 4P, 5D, 6D. Tudo bonitinho, um embaixo do outro. E aí, na quarta camada você vai colocar o 4F e na quinta camada você vai colocar o 5F. Eu vou esperar 1 minuto você fazer isso, certo? Então você vai, não coloca essas setas ainda não. Você vai colocar só um S, 2S. Faça isso daqui para mim aí no seu caderno. Vou esperar você fazer isso daí. Marcar 1 minutinho para você fazer isso. Ô, Cláudio, Pois não? eu só queria tirar uma dúvida. Pode falar. Quando eu aprendi a fazer essa tabela no nono, o professor passou de todas as camadas, inclusive as teóricas, e falou só para, tipo assim, deixar daquele jeito, porque no final das contas não ia chegar nelas. Certo. Pode fazer na sua prova com as teóricas então, ou tirar as teóricas? Não, deixa eu te falar. Eu vou precisar disso em tabela periódica. Em tabela periódica a gente não faz isso. Mas no Braga é provável que ele peça para você fazer. Certo? Na minha matéria não vai precisar, não. Talvez ele peça para você fazer. Legal? Ah, beleza. Eu conheço... Pode falar. Ai, desculpa.
Pode falar. Só fazer uma pergunta sobre esse desenho que fazer aqui. Quem que tá falando? Maria Fernanda. Pois não. É para fazer igual, tá aí. Um é sem as setas e sem as letras. Isso. Esse KLM aqui não precisa pôr, não. Aí, as setas também, por enquanto, não. Você vai colocar só assim, ó. Mas Maria Fernanda, eu quero que você coloque bem bonitinho, assim, ó. Um S bem embaixo, assim, ó, direitinho. E depois o 2P também. A mesma distância que você deixou aqui, você vai deixar aqui, ó. Certo? Entendi. Obrigada. Então, você deve estar acabando já. Opa, ó. Cláudio. Pois não, pode falar. Não, é só porque você disse que você não consegue ver mais de 3 pessoas. É porque no Zoom, se você clicar em participantes, você consegue ver a lista inteira. Deixa eu dar só uma olhada. Eu tenho medo, sabe o quê? Aí tem todos os alunos. Eu tenho medo, Maria. É a Yara que tá falando, né? Eu tenho medo de fazer isso e cair. Entendeu? Sim. E perder a minha conexão aqui. Mas eu tô vendo aqui, ó. Entendi. Então eu vou tentar. Eu vou tentar. Se cair, daqui a pouquinho a gente vai voltar, né? Faltam 3 minutos, então... Isso. O de vocês marca o tempo também? Mostra. Ele mostra quando tá faltando 10 minutos. Que legal. Aí é só botar Beleza. Ó, deixa. Então eu vou apertar aqui. Se cair, não tem problema, porque daqui a pouquinho a gente volta. Deixa eu ver os participantes aqui. Garoto. Beleza. Foi a Yara que me deu essa dica, né? Que legal. Legal. Oi. Tranquilo. Então agora eu tenho o nome de todo mundo aqui, ó. Eu vou conseguir fazer pergunta para todo mundo. Inclusive, gente, quem foi para mim que semana passada, quem deu um print nesses participantes para mim? Eu não lembro quem fez isso. Alguém lembra? Quem que fez esse print? Foi o Gabriel? Foi. O Gabriel tá na sala ou não? Deixa eu ver aqui. Tá, ele tá na sala. É porque Gabriel, normalmente... Ô, Gabriel, você consegue fazer para mim de novo o print dos participantes? Gente, ele ou qualquer outro aluno. Alguém pode, por favor, fazer o print e depois me mandar no WhatsApp no privado? Esqueci de pedir no começo. Eu tiro para você o print. Beleza, garotinha. Beleza, obrigado, viu? Gente, então, deixa eu te falar uma coisinha. Você já montou isso daqui sem esse K, que não precisa colocar, e sem a seta. Gente, agora eu quero que você concentre no que eu vou te mostrar aqui. Ó, primeiro, como é que os elétrons preenchem a eletrosfera do átomo? Ordem crescente de energia. Quem nos dá a ordem crescente de energia? Quem? O diagrama de Pauling. Isso que eu vou construir para você agora. Agora, por favor, ó, concentração máxima aqui. Se você estiver deitado na cama aí, dá uma levantada aí para ter uma concentração melhor. Ó, você vai ter que descer nesse diagrama aqui na diagonal. Então, você faz o seguinte, ó. Você vai colocar elétrons primeiro no subnível 1s. Aí, ó. Pega uma seta, passa nele para lembrar que ele é o primeiro que vai receber elétrons, porque ele é o menos energético. Certo? Aí, você faz assim, ó. Você passa nele e volta lá em cima. Sempre você começa lá da bundinha da seta, ó. Então, aqui, você vai colocar no 1s, aí você volta aqui. Aí você vai colocar elétrons no 2s. Aí você volta lá, ó. Aí você vai colocar 2p, 3s. Aí você volta. Você entendeu? Então, quando você vai colocar os elétrons na eletrosfera de um átomo, você tem que usar o diagrama de Linus-Pauling. E você tem que usar essas setas. Aí sim. Então, você vai fazer assim, ó. Você coloca 1s, 2s. Gente, só que eu estou sendo avisado que falta menos de 1 minuto. Daqui a pouquinho a gente volta, né? E eu parto desse diagrama aqui. Isso aqui é a coisa mais importante que você vai aprender hoje. Então eu sigo a partir daqui. Olha que eles me interromperem aqui, eu vou salvar e talvez demore um pouquinho, viu? Então talvez eu demore um pouquinho para voltar na outra aula. Aí você me espera. Se eu não voltar 10h15, 10h16, você me espera que eu volto. Fica tranquilo que eu volto, viu? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Beijos, até daqui a pouquinho. Falou, até mais. Até mais.